Não cometa esse erro grotesco, senão você vai se lascar muito. Então aqui o aluno perguntou da onde eu errei aí, deu loss, ele entrou com várias taxas, daqui inclusive é um dos maiores erros que pode fazer. Ele comprou o treinamento hoje, ele já fez um erro grotesco aqui. Eu vou passar a visão aqui pra vocês, mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram, porque lá que eu posso postar os avisos, posso responder as caixinhas de perguntas, então segue lá que é muito importante. Então bora aqui pro conteúdo, não cometa esse tipo de erro, porque pode prejudicar aí sua banca, sua conta, e você vai se lascar muito. Então primeira coisa de cara, o que eu vi que ele fez errado aqui? Primeira coisa de cara é que ele tá na conta real. Você não pode operar na conta real. Se você entrou no treinamento esses dias, por exemplo, entrei hoje, já vou operar na conta real? Não, não funciona assim. Porque se você não sabe nem operar, se não sabe nem os conceitos ainda, não faz o menor sentido você estar arriscando seu próprio capital em alguma coisa que você ainda não sabe. Então o primeiro erro foi esse, já tá na conta real aqui e nem tá sabendo os conceitos aqui por completo, porque tá na cara que as análises que ele fez aqui tá errado. Então deveria ter estudado um pouquinho mais antes de aplicar na conta real. Então vamos lá, primeiro erro grotesco. Tá na conta real. Segundo erro, muitas taxas. Ó, isso daqui, ó, tenho certeza que foi mais de 100 reais de taxa. Ele fez aqui a operação de 5 reais, mas olha o tanto de taxa. Isso daqui com certeza deu quase praticamente ali 100 reais de operação. E você não pode fazer isso. Cadê o gerenciamento? Você colocou a banca inteira nessa operação. E, por exemplo, se a análise está certa e der ruim, você não vai tomar esse loss aqui. Você não vai perder a banca por completa. Porque você tem que saber também utilizar o gerenciamento. Eu sempre falo, o gerenciamento não é tão importante. O prestar o mais importante é você saber operar. Porque se você sabe operar, gerenciamento emocional não vai fazer falta, porque você já sabe operar, você já sabe o que tá fazendo. Mas quando você não sabe o que tá fazendo, não adianta gerenciamento, não adianta emocional, que vai ficar tudo abalado. Então, primeiro, saiba operar, saiba ali entender os conceitos do gráfico, saiba ler o contexto do gráfico, para depois aí sim você pode utilizar o gerenciamento para potencializar os resultados. Obviamente, o operacional em si não vai te trazer tanto resultado se você não aplicar o gerenciamento, mas tem que saber o operacional por completo, porque só com o gerenciamento, se você estiver aplicando o gerenciamento e estiver ganhando dinheiro, mesmo assim, tá errado do mesmo jeito, porque você não tá sabendo onde você tá errando, não tá sabendo onde você tá acertando. Ele podia ter muito bem tomado uma vitória aqui e ele pegou a banca inteira, então não pode fazer isso. Primeiro tem que fazer o passo a passo, não pode comer o primeiro passo, o segundo passo, tem que sempre ali na calma e na tranquilidade. Então o primeiro erro aqui, conta real, o segundo erro aqui, fez várias taxas aqui, ó. Você poderia muito bem ter evitado esse loss, basicamente entrando com uma taxa só. Então, um dos principais erros aqui, mesmo a análise estando errada, você poderia muito bem minimizar seu loss. Então, entrando somente com uma taxa aqui e minimizando você perder a banca inteira. Então, vamos lá aqui, dar continuidade agora, vamos fazer a explicação por que ele tomou loss aqui. Então, primeira explicação, eu acredito que ele fez daqui, ó. Essa vela aqui de venda conectou nesse domínio vendedor, então ele pensou que teria força de venda. Só que ele não vai ter força de venda se ele já conseguiu romper essa pernada por completa. No caso, essa pernada de venda foi somente de uma vela, mas não importa, ó, se tivesse mais velas aqui, ó, e mesmo assim ele rompeu essa pernada vendedora, você não pode mais pegar essa operação, porque ele não tem mais força de mercado, não tem mais força de venda. Então, o outro erro foi esse daqui. Ele pensou que teria feito conexão com esse domínio de venda, só que se ele já for rompido a sua extremidade por completa, quer dizer que esse domínio de venda não está mais válido. E por que não está mais válido? Porque você pode marcar também, ó, as duas extremidades, que é o pavio aqui na parte de cima, o pavio da abertura, e podemos marcar também o pavio do fechamento. Se ele já consegue fazer o rompimento para cima e depois o rompimento para baixo, esse domínio de venda aqui, ele já está completamente inválido, ele já está completamente mitigado. Então você não pode mais pegar esse tipo de operação, porque você pode acreditar que é uma conexão com o domínio de venda, só que na verdade não, porque esse domínio já foi trabalhado, ele já foi totalmente mitigado e não vai influenciar mais nos preços futuros. E como que eu vou saber disso? É só você marcar a extremidade dessa pernada. Pode ter uma vela, pode ter duas velas, vai depender aí quantas velas for, mas você vai marcar as duas extremidades, que é o pavio e o pavio mais baixo. Como teve só uma vela, eu vou marcar somente essa vela. Então marco aqui, ó, o pavio mais alto e o pavio mais baixo. Se a pernada é de venda, a primeira vez que ele rompe tem que ser para cima e a segunda vez que ele rompe tem que ser para baixo, para estar invalidando esse domínio de venda. Para quem não sabe, domínio de venda é toda vez que a gente chama uma reversão. Então reverteu de verde para vermelho ou de vermelho para verde é uma reversão, vai acontecer uma troca de cor. Então aqui a gente sabe que nessa vela aqui, nessa primeira vela da venda ou nessa primeira vela da compra, por exemplo, é região de domínio. Então vou marcar, se for na vela vermelha, a gente marca bem aqui na
na parte superior dessa vela que fica o domínio de venda, porque tá abastecido aqui vendedores bem na abertura dessa vela. Aí quando consegue romper aqui, o que ele esperou? Ele esperou uma rejeição externa, mas na verdade essa rejeição também nem foi externa, então tá praticamente aqui tudo errado. E o que será uma rejeição externa? Se essa vela verde aqui, ela sim conseguiu rejeitar essa pernada de compra, só que essa pernada de compra ela tá dentro dessa pernada de venda. Se você for ver, a marcação desse domínio vendedor não tá aqui, e essa pernada de compra não tá aqui. Então se essa pernada de compra tá dentro da pernada de venda, você não pode pegar essa operação, porque isso aqui é uma rejeição interna ao preço, que ela tá dentro. Se ela tivesse pelo menos aqui em cima, aí sim seria uma rejeição externa, mas como ela tá dentro aqui dessa pernada de venda, tá dentro da marcação de venda, você não pode pegar, porque isso aqui não vai mudar a sua operação, isso aqui não vai ser uma rejeição válida. Rejeição válida é sempre aquela rejeição que é externa ao preço. Externa, a pernada que conectou, se conectou essa vela de venda aqui, conectou com essa pernada de venda e a próxima vela conseguiu sim rejeitar essa pernada de compra e essa pernada de compra estiver dentro dessa pernada de venda, estiver aqui ó, abaixo da marcação dessa pernada de venda, é uma rejeição interna ao preço. Então ela deveria estar fora. Se ela estivesse fora, aí sim, aí mudaria o jogo. Então se ela estivesse aqui acima da marcação, ela pode até terminar um pouquinho aqui ó, travando, mas tem que estar acima da marcação. Terminando acima da marcação é uma rejeição externa. Você pode pegar a venda, vai depender do cenário também, não é só isso. Por exemplo aqui, se o mercado não deixou pavio para ambos os lados, eu sempre friso daqui pro canal, essa vela de confirmação tem que deixar pavio para ambos os lados. E por que tem que deixar pavio? Porque nessa vela aqui, na parte superior, fica a rejeição. Então nesse paviozinho aqui, a gente sabe que toda vela verde, o pavio tem ação dos vendedores, porque se você colocar no tempo gráfico menor, você vai ver várias velinhas vermelhas, vai depender do tamanho do pavio. Mas tendo um pavio pequenininho ou grande, tanto faz. Isso daqui é a ação dos vendedores para jogar o mercado para baixo. É por isso que ela precisa deixar pavio para ambos os lados. Então na parte superior será o pavio da retração. Então tem vendedores jogando o preço aqui para baixo, e na parte inferior, na parte da abertura dessa vela, não tem pavio. E se ela não tem pavio, ela é um segurança. A gente sabe que todo segurança, essa vela aqui que não deixa pavio na abertura, seja ela verde ou vermelha, no caso se ela for verde e a gente tem a operação de venda para fazer, você já não pode pegar, porque ela já fechou as liquidez de venda. O que será liquidez, Will? Fala aí, explica melhor aí pra mim. Então, liquidez de venda é todo o pavio do fechamento, seja da vela vermelha, seja da vela verde, é um pavio a ser buscado. Então, é interesse a ser buscado. Essa vela de venda aqui deixou interesse para ser buscado, só que nessa próxima vela aqui, ela cancelou esse interesse, ela bloqueou esse interesse, por conta que ela é um segurança. Então, toda vez que você vê essa velinha verde aqui, que não deixar pavio na abertura, você pode fazer simplesmente isso aqui, ó. Você pode marcar dessa vela verde para trás, incentivar a leitura de venda, e toda a liquidez de venda que tiver atrás aqui desse segurança não vai ser mais buscado. Então essa liquidez que não vai ser buscado, e não tem mais nenhuma liquidez de venda para ser buscada, porque a última foi essa daqui. E como que eu sei que foi a última? Porque, por exemplo, aqui a gente tinha liquidez de venda também. E como que eu sei? Ah, não, mas aqui não teve não, Will. Me explica melhor. Aqui é uma vela careca, Will, você tá falando errado aí. Mas na verdade não. Aqui é uma vela com pavio por conta do gap. Eu já vou fazer um vídeo explicativo, porque eu vi que tem muita gente ainda com dúvida em relação ao gap, como fazer a correção e como fazer também o preenchimento dessa vela quando tá no gap. Então basicamente vou dar uma simples palhinha aqui nessa aula, porque o foco dessa aula não é esse. Então aqui eu pego o fechamento dessa vela, e essa vela aqui ela sempre vai estar errada, porque a próxima, se ela nascer no gap, por exemplo aqui ela nasceu com gap de alta, essa distância aqui, para quem não sabe o que é gap, é basicamente esse deslocamento. Se o fechamento dessa vela aqui vermelha foi aqui embaixo e a abertura da próxima vela vermelha foi aqui em cima, quer dizer que tá no gap, quer dizer que essa vela vermelha aqui, ela não terminou aqui embaixo, ela não terminou sem pavio, ela sim terminou com pavio por conta do gap. Então você pega a abertura dessa vela aqui, então a vela atual, você corrige na vela anterior, então a abertura tem que ficar alinhado com o fechamento. Se ela não tiver alinhado com o fechamento, quer dizer que tá no gap, quer dizer que tá errado. Então você vai fazer daqui, ó, você vai pegar aqui a abertura dessa vela e vai colocar o fechamento dessa vela bem na abertura dessa vela atual, e tudo que ficar aqui para fora, ele vai virar pavio. É como se fosse daqui, ó, fosse pavio. Isso aqui você pode apagar, e essa vela basicamente terminaria assim, ó.
ela terminaria sim com o pavio, fazendo aqui um padrão de continuação também. Eu já vou te explicar aqui, ó. Mas se ela deixou pavio, ela deixou liquidez, ela deixou interesse para o mercado buscar. Se ela deixou liquidez para o mercado buscar, então quando ela consegue romper com o corpo, então toda vela vermelha vai buscar liquidez de venda e toda vela de compra vai buscar liquidez de compra. Então essa vela de venda aqui, o corpo dela já conseguiu romper o pavio, então já buscou esse interesse de venda. Aonde mais a gente tem vela de venda, Will? Me fala aí. A gente teve essa, a gente teve essa e mais para trás aqui a gente teve também, só que parece que ela não deixou pavio. Então, por exemplo, essa daqui, ela já foi rompida com o corpo. Essa daqui que tinha também, já foi rompida com o corpo. Então, o único interesse de venda que sobrou foi dessa vela aqui. Só que quando sobra interesse de venda e você encontra uma vela verde que não deixa pavio na abertura, ela vai encerrar essa liquidez, ela não vai buscar, ela vai bloquear essa liquidez de venda. Então, o mercado não tem mais interesse de venda e não adianta você pegar essa venda aqui, que pode dar muito ruim. E foi o que aconteceu. E qual venda você poderia pegar, Will? Me fala aí, porque isso aqui tá errado. Então, primeira coisa, essa pernada de venda aqui já foi trabalhada, ela não vale mais, não teve força de venda. Já é um sinal muito ruim, porque você não tem força de venda atuando aqui no mercado. Já ficando complicada a sua operação. Segunda coisa, ele esperou a vela verde aqui fazer uma rejeição nessa pernada de compra, só que não foi uma rejeição. Existe a rejeição e a conexão. A conexão é quando essa vela de venda conecta com a força vendedora. No caso, se ela fosse maior aqui e essa vela não tivesse rompida, aí sim, aí aqui teria conectado com o domínio de venda, teria força de venda, e a gente só teria que esperar a rejeição, porque a gente sempre entra assim, com força de venda e rejeição na compra, uma rejeição na força compradora, uma fraqueza na compra. E se a gente for operar comprada, a gente faz aqui a conexão e espera a rejeição na venda. Então a conexão, a força de mercado para compra e a rejeição, a fraqueza ali para venda. Então basicamente você pode pegar essa operação de venda assim, se fosse uma rejeição externa ao preço, se essa vela de confirmação deixasse pavio para cima e para baixo, aí sim você poderia pegar essa operação, aí por exemplo, fez uma pressãozinha aqui de baixa, ficaria melhor essa operação, mas essa operação aqui foi sem sentido, você não pode pegar essa operação porque vai dar muito ruim ao longo prazo. E qual operação eu poderia pegar aqui? Eu poderia muito bem ter pego essa operação aqui, ó, essa venda aqui, mas o eu venda aqui não teria dado loss? Obviamente que não, porque a gente tem que pegar com margem de segurança. Eu vou explicar aqui essa entrada aqui que eu faria, mas o foco da aula não era esse. O foco da aula era mais corrigir essa dúvida aqui do aluno. Mas essa operação aqui você poderia fazer também, depois vai ficar melhor para ele. Por exemplo, aqui fez um padrão de continuação, porque a gente sabe que essa vela tá no gap, então ela deixou sim pavio para ambos lados. Foram duas velas vermelhas aqui, o corpo dessa vela conseguiu romper o pavio da vela anterior, porque isso aqui tá no gap, então deixou sim pavio. São duas velas da mesma cor, o corpo consegue romper o pavio da vela anterior e ambas as velas deixam pavio para cima e para baixo. Temos um padrão de continuação. Ah, mas qual o nosso ponto de entrada? O ponto de entrada não é aqui de abertura, não um pouquinho aqui quando negativar, não. O ponto de entrada para padrão de continuação é bem aqui onde fica domínio comprador. Então o mercado vai defender bem nessa região. E se você pegou essa retração aqui, você tomou a vitória, de pernada de compra tá até um pouquinho mais para cima, então daria uma vitória aqui bem tranquila para você. Aí você vai falar para mim: ah, Will, mas não é essa daqui a primeira de compra? Não, essa aqui não é de compra, essa vela aqui tá no gap também. Então essa vela é uma vela vermelha. Aqui essa vela vermelha. O foco dessa aula não é falar sobre o gap, depois eu explico em outras aulas. Mas aqui, ó, essa vela é vermelha e não verde. Então a primeira vela de compra, na verdade, é essa daqui. Então você marca a abertura dessa vela de compra. Quando o preço conseguir chegar aqui na marcação, você pode pegar a sua operação de venda bem tranquilamente. Aí, obviamente também, se tivesse força de venda, seria melhor ainda. Então se aqui atrás do gráfico tivesse aqui um domínio vendedor, tivesse uma vela de venda aqui, ó, conectando, aí sim teria força de venda, seria muito bom. Uma rejeição, você pega como se fosse na rejeição. Então você pegaria aqui, ó, na rejeição externa, você pegaria essa venda, e se ela terminasse aqui abaixo do domínio de venda, você poderia pegar a próxima venda também. Então é basicamente isso. A dúvida foi sanada aqui, vários erros aqui que você precisa corrigir, porque senão você vai se lascar muito. Então sempre toma cuidado aí quando você vai fazer a sua operação e já quer se afobar, entrar com a banca toda, porque não vai dar certo. Você precisa ter consistência. Você primeiro tem que fazer ali R$5, depois faz R$5 amanhã, depois da manhã também, vai aumentando gradativamente, como se fosse uma engrenagem, e não aqui colocar a banca inteira, fazer várias taxas, porque você muito bem, mesmo errando essa operação, você poderia ter tomado um loss somente de R$5, somente com uma taxa, em vez de colocar a banca inteira, que tem mais de R$100 praticamente, então tem ali quase R$100 na verdade. Então você não pode fazer esse erro, porque esse erro é fatal, você vai quebrar contas e contas se você não melhorar nisso. Então se você gostou dessa aula, comente venda para eu saber que você ficou até o final do vídeo e para o YouTube entregar para mais pessoas, porque quando você comenta, quando você compartilha e deixa o like, o YouTube vai recomendar
recomendar esse vídeo para muito mais pessoas e muito mais pessoas vai saber dessa informação e possivelmente elas também vão ser ajudadas por conta de você que tá fazendo sua parte, que é pelo menos se inscrever no canal, deixar seu like, comentar no vídeo, porque isso também me motiva a trazer muito mais conteúdo aqui pro canal e sempre tá atualizando melhor conteúdo aqui para você. Então bora a próxima aula e tamo junto.